Fala pessoal, Rafa Santa Rosa aqui mais uma vez, sejam bem-vindos à minha vida. Cara, às vezes a gente fica tanto tempo esperando uma coisa acontecer do jeito certo que no meio de tudo isso a gente acaba esquecendo ou não percebendo que nesse meio tempo a vida tá passando. E é engraçado esse ser o tema do vídeo de hoje, porque antes mesmo de eu pensar nesse tema e pensar em falar sobre isso, né, sobre a vida estar acontecendo enquanto a gente tá esperando o momento certo, talvez a coisa certa acontecer. Então antes mesmo eu já tinha pensado nisso e aconteceu exatamente isso para eu gravar esse vídeo. Quando eu pensei no vídeo e pensei no tema, eu bolei lá um roteiro e nele tinha todo um negócio elaborado, com um take diferente, com corte, transição, ia pegar take andando na rua, take fazendo café, enfim, um monte de coisa. E eu percebi no meio desse processo que, cara, enquanto a gente fica esperando fazer a coisa do mais perfeito possível, ou da melhor forma possível, a vida tá passando, o tempo tá passando e eu não fiz o vídeo, entendeu? Então eu tô aqui há mais de um mês já com o canal aberto e só soltei um vídeo, e muito porque a gente fica esperando a hora certa, o tempo certo, ou o jeito certo de fazer alguma coisa acontecer, ou que alguma coisa aconteça, quando na verdade a gente precisa só ir lá e fazer, dar um primeiro passo, sabe? E eu coloquei na minha cabeça que, pelo menos com o meu canal, e pode ser o começo de algo, né, pra minha vida, mas pelo menos com o canal, eu não vou ficar me preocupando em fazer o vídeo perfeito, com um take perfeito e ultra cinematográfico, porque se às vezes a gente fica esperando fazer um negócio, tipo, com muito detalhe, com muita perfeição, às vezes a gente acaba não fazendo. E assim, eu não sou aquele cara também que faz de qualquer jeito. Não, muito pelo contrário, eu gosto de fazer as coisas bem feitas e eu sempre prezo por fazer as coisas da melhor forma possível e mais bem feito possível. Mas tem horas que a gente precisa só fazer, só dar um primeiro passo. Então eu não sei porque me veio esse tema na cabeça, mas talvez Deus saiba. E talvez você esteja me assistindo e também esperando a hora certa ou a coisa certa acontecer. E às vezes a gente precisa dar um primeiro passo e começar a fazer, sabe? Não esperar o tempo certo. E aí, gente, pelo amor de Deus, não tô falando que a gente não deve esperar, por exemplo, o tempo certo de Deus, né? Uma coisa aqui não tem nada a ver com a outra. O que eu tô falando às vezes é da gente procrastinar ou colocar desculpa na frente, e aí a gente acabar não fazendo as coisas. Então, simplesmente faça, porque a vida ela passa muito rápido. É o que eu falei, eu abri o canal tem um mês, e nesse um mês já me veio várias ideias de gravar vídeo, essa foi uma delas, e eu não gravava porque simplesmente não sobrava o tempo que eu achava que era necessário para fazer o conteúdo do jeito certo. Ou talvez não sobrava tempo para eu gravar os vídeos do jeito que eu queria, como eu queria, enfim. E aí nesse meio tempo eu comecei a perceber que, cara, eu só tô perdendo tempo. Eu só tô deixando o tempo passar e se esvair pelas minhas mãos, enquanto eu deveria estar gravando e falando sobre isso, né? E aí a reflexão de hoje, é claro que isso me veio forte por conta do vídeo, mas a reflexão ela é ainda mais profunda, né? Talvez nós estejamos fazendo isso não só, como no meu caso, com o vídeo, mas fazendo isso com diversas coisas na nossa vida, né? Então, às vezes, você tem uma super ideia e você ainda não colocou pra frente, não colocou em prática, porque você está esperando o tempo certo, a hora certa, o jeito certo. E talvez esse tempo certo, a hora certa, o jeito certo, talvez nunca chegue, porque você nunca deu um start, entendeu? Então, é por isso que eu tô falando que a reflexão ela vai muito além, né, do que a gravação desse vídeo, né? E a gente pode colocar isso e se apegar a isso em diversas outras frentes, né? Então,
seja uma ideia que você tem, um curso que você quer fazer, ou um plano que você tem que colocar em prática, uma mudança que você quer fazer na sua vida, uma virada de chave no seu relacionamento com Deus. Às vezes você está sempre esperando algo acontecer, esperando um tempo para que isso aconteça, e muitas das vezes o Senhor já liberou algo sobre a sua vida. Muitas das vezes as coisas só estão esperando que você faça para que elas aconteçam. Então esse vídeo hoje só tá acontecendo porque eu falei, cara, eu vou fazer o vídeo, vou sentar lá no meu quarto e vou gravar o vídeo do jeito que der e do jeito mais simples possível, para que depois eu edite também da forma mais rápida possível e solte. Então às vezes as coisas só estão esperando que você faça elas, e não o tempo certo, a hora certa, o jeito certo. Eu acho que a gente precisa ser ter menos preciosismo em algumas coisas, para que a gente coloque em prática outras, né? Então a reflexão de hoje era um pouco sobre isso. Então esse processo todo desse vídeo me fez refletir muito sobre isso, que às vezes a gente fica procrastinando, esperando, e a vida tá aí passando. A vida passa muito rápido. Então o recado de hoje, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você tem alguma ideia, se você tem algum sonho, algum plano, qualquer coisa que seja, e que você tem o desejo de fazer e não está fazendo porque está esperando a hora certa, o tempo certo, cara, faça, simplesmente faça. Coloque isso diante do Senhor, coloque isso nas mãos do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai te capacitar. Mas você também precisa dar esse primeiro passo, você precisa acreditar em você mesmo. Então, simplesmente faça. Não deixe a vida acontecer, não deixe a vida passar enquanto sonhos, planos, ideias estão aí dentro de você e você não está colocando em prática, tá bom? É isso aí, galera. Fiquem com Deus, um beijo, até o próximo vídeo.